Pronto, tá começando a gravação. Aí, se vocês aí quiserem ligar a câmera, só quando vocês quiserem, viu? Não precisa ficar com a câmera ligada, tá bom? E na verdade, era bom até eu tentar aqui mudar, alterar o layout. A gente bota assim para a opção destaque. Aí na opção destaque é bom porque só aparece quem for assim, boa noite. Sim, sim, a Camila tá com problema na internet. Chegou o Johnny. Boa noite, Johnny. Tudo bem? Estamos começando aqui a gravação. Boa noite. Boa noite. Então aqui, Johnny, tem aqui alguns colegas seus e alguns colegas aqui da outra turma que eu convidei para poder eles, se eles tiverem um tempinho para participar aqui da aula, falarem alguma coisa, tentarem ler alguma coisa. Né, porque eles são mais iniciantes do que vocês, né? Aí, então aqui nós estamos aqui no capítulo 16 do método Atenaste, né? O Atenase, né? A gente às vezes fala, né? Aí assim, quem quer assim começar a ler, só ler assim o título. Ele tem esse título aqui. Quem gostaria de ler, tentar ler esse título? Eu poderia tentar. Quem? Leandro. Leandro, por favor, Leandro. Por favor, tente aí ler o título. Você está visualizando bem o título? Tá. Por favor. Seria assim: Meta tem em ti salamine maquen. Será algo assim? Sim, sim. O que eu estranhei é porque eu acho que você falou ti e não tei, nem nada assim parecido, né? Porque tem ali aquele. O H seria um E, no caso, né? Tei, né? Se na pronúncia moderna ele é um I, mas aí você, lá na frente, você pronunciou como é. Foi só na. É um bug na mente. Pensei que era um THI do inglês. Sim. Sim, você achou que fosse o TH do inglês, né? Eu aqui, deixei no ponto aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, olha, a página lá do Lexilogos, que eles fazem a transliteração, né? Essa página aqui, né? Aí, acho que vocês estão vendo aí, né? Aí para você poder visualizar melhor, que aqui para vocês que estão começando, né? Aí aqui, por exemplo, tem um título aí, de um lado, né? Tá o título digitar. Eu copiei e colei, né? O grego, e do outro lado ele tá transliterando, né? Aí isso aqui dá uns bug também. Por exemplo, ali tem um H minúsculo no meio das letras maiúsculas, né? Mas você é bom, interessante você perceber, né? Qual é assim o valor, né? Por exemplo, que os Hs, né? Aqui eles vão ter, né? O valor de um E, né? Um V longo, né? Tá dando para ver? Seria E. Rodrigo? Sim, seria E. Esse H. O ETA. Isso. Algumas pessoas pronunciam com timbre E, né? Mas assim, aqui na UFC, a maioria das pessoas pronuncia com timbre E, né? É. Mas assim, várias gramáticas, né? Vão assim querer assim dizer assim, pronuncie com timbre E. Principalmente se for assim uma pronúncia mais coiné, né? Uma pronúncia mais assim intermediária, né? Mas na pronúncia que a gente chama reconstruída clássica, né? A gente tenta puxar, né? Mais para um E aberto e longo, né? Tudo bem? Aí, Leandro, você gostaria de tentar ler mais uma vez o título? Sim, sim.
Vou tentar corrigir isso. Aí o senhor vai voltar lá? Ou... Não, aqui não dá, Transliterado aqui, tá. porque tá de um lado tá em grego e do outro lado tá transliterado. Uhum. Vou. Meta, tem, entei, salamine, maquen. Isso, ficou melhor. Aí, o menino, o Rodrigo, Sim? você gostaria, aí tinha uma frase, deixa eu tentar voltar lá para te mostrar. Lá tinha uma frase, aqui ó, primeiro tinha, depois do título, né, depois a gente traduz o título. Primeiro aqui ó, tinha essa imagem, né, você está vendo aqui essas imagens aqui? Assim, a pirâmide. É uma pirâmide, né, aqui tem a esfinge, né, aí aqui tem uns crocodilos, uns peixes, e aqui bem escondido tem um avestruz. Tá vendo um avestruz? Aí aqui tem uma frase aqui embaixo. Você consegue ler a frase? Vou é tentar. Uma legenda para foto. Paz pura puramidas Nossa senhora. Calma, vá com calma. Eteurus, esse N não é N, o que é? É um E também. É o mesmo E que é o H. Tá certo. Eteus a Mev, Kai, Tev, Tem, Dima, Kai, Dua. Que palavra é essa depois do Kai? Aqui, se você pronunciar o iota subscrito, você vai dizer Zdoia ou Zoia. Mas se não, vai ser Zoa. Isso. Zoa, Ectompa, Ectopá. Isso. Ectopá. Isso. Deixa eu agora mostrar para você transliterado. Tá vendo transliterado? Fica mais fácil ler o transliterado? Mas lembra que esse U aqui, sozinho, que na verdade é o Y, tem que ser pronunciado com um biquinho, como se fosse o francês ou o alemão. Vai, tente ler a legenda. Piramidas. Isso. Heterosamen. Ressamen. Heterosamen. Heteroresamen. Isso. Kaiten Espinga. Isso. Kai zoa ectopá. Isso. Ectopá. Isso, ectopá. Tudo bem? Sim. Aí, vamos pegar aqui o pessoal do quarto, né? Para poder traduzir, né? Vocês estão lá no segundo, vocês são obrigados a ficar traduzindo isso aqui, né? Quem é que é do... Vamos pegar alguém do quarto aqui. Quem é que é do quarto semestre aí? Eu posso tentar. Eu. Certo. Quem é o... Falou por último? É o Johnny? Sim. Por favor, Johnny. Vamos tentar traduzir o título. O título é depois, né, da Batalha de Salamina. Isso. Ou após, né, a Batalha de Salamina.
Isso. Aí qual é a palavra que dá a ideia de depois, ou após? Metá. Isso, exatamente. Aí qual é a palavra que é batalha? Maqué. Né? Aí está no acusativo, né? No título. Isso, exatamente. Aí o ten, você tem que observar que o ten aqui, né, tá fazendo referência, né, ao maken. Tentar uma posição sanduíche, posição envelope, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Pronto, eu vou. Porque eu tava assim meio dividida a tela, mas eu tava muito pequenininho. Agora eu me ampliei, fiquei grandão. Isso na gravação, tá entendendo? Para vocês, eu não sei como é que ficou. Eu fiquei grandão ou não? Não. Não. Não, mas na gravação vai ficar assim: metade da tela é aquele PDF ali, outra Isso. metade sou eu. Isso. Aí vai aparecer só a voz de vocês. Estão entendendo como é? É por isso que vocês têm que dizer assim. Vocês têm que dizer aqui é o fulano. Entendi. Entendeu como é? Aí, então, Johnny, qual é o caso aí de Salamine? Salamine, essa palavra aí, Salamine. Dativo singular. Isso, exatamente. E aí está sendo regido pelo quê? Tem alguma coisa? Pela preposição en. Isso, exatamente. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, né, seria tipo depois da em Salamina batalha, né? Seria uma coisa assim, né? Ou se a gente invertesse a ordem, assim, depois da batalha em Salamina, né? Uma coisa assim, né? Ou na Salamina, né? Porque teve essa batalha, né? Ali na região ali, uma batalha muito famosa. Mas isso foi uma batalha durante a guerra entre os persas e os gregos, né? Mas depois dessa batalha, né? A guerra continuou, né? Aí o que foi que aconteceu, né? Depois dessa batalha, né? Esse texto vai falar sobre isso, né? Como o que aconteceu depois da batalha, como é que a guerra continuou, né? Tudo bem? Beleza. Sim. Aí aqui tinha essa figura, né? A figura dá para entender que isso aqui é aonde? No Egito. Egito. No Egito. Aí a frase vai falar sobre uma viagem que a guerra vai ser levada para o Egito. Essa é a verdade. E aí vai falar aqui sobre o Egito. O que é que eles vão falar aqui? O Johnny, você vai querer traduzir a legenda também? Pode ser. Vimos, né, as pirâmides, a esfinge e animais incomuns ou estranhos, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Qual era a palavra que era incomuns ou estranhos? Ectopa. Isso. Aí você consegue analisar assim, as partes dessa palavra, ectopa. No caso, seria o acusativo, plural, está no neutro, né? Neutro, acusativo, plural. Está concordando com alguma outra palavra? Com zoa. Isso. O que significa zoa? Animais. Isso, né? Dá pra gente zoológico, né? E protozoários, né? Por exemplo, né? Aí aqui, esfinga. Tá meio transparente, né? Pra gente o que é esfinga. Ou esfinge. É esfinge, né? Uma coisa que você poderia também ter colocado na tradução e você não colocou, você poderia colocar assim, tanto, ou tanto como, tanto quanto, ambos, porque aqui tinha um T, né? Sim. Seguido por um K. Então você poderia dizer alguma coisa, vimos tanto as pirâmides como a esfinge e animais incomuns, animais estranhos, né? No caso... eu pensei em colocar, mas aí eu preferi tirar porque para deixar algo mais simples. Pois é.
Aí os animais estranhos aqui a figura representa, né? Quais eram os animais estranhos? Eram Jacaré, os jacarés, crocodilo, né? O avestruz. avestruz, né? Avestruz. Animais que para os gregos eram estranhos, né? Eram exóticos, né? Eram animais de fora, né? Porque assim, ectopa, né? Dá essa ideia de fora, né? Um lugar de fora, né? Topos significa lugar, né? Ek, né? É fora, para fora, né? E aqui, o eteoressamen é um verbo, né? Eteoressamen. Sim. Aí qual é o verbo? Você sabe dizer qual é o verbo? É o verbo theoreon, que é observar, ver, assistir. Isso. E aqui ele está em qual tempo? Verbal. Auristo. Isso, exatamente. É um auristo sigmático, né? Esse sigma alfa aqui, né? Denuncia também esse y, né? Então, aqui ele tá Sim. como se fosse no passado, né? Teoressamen. Então, não é nós vemos, nós estamos vendo agora, né? Nós vimos, né? Nós tínhamos visto, uma coisa assim, né? Dá uma ideia, assim, de passado, né? Tudo bem? Tem alguma coisa Sim. legal aqui mais para poder falar aqui dessa frase? Só o piramis, né? Isso. O acusativo é piramidas. Isso. É muito comum a gente derivar palavras, né, no acusativo para o português. Se você percebeu, assim, se você pensar um pouquinho assim na questão da análise, né, você vai perceber que a gente não pega o nominativo das palavras, né? A gente pega o acusativo das palavras para poder formar palavras no português. É por isso que o Salamina, a gente chama a ilha lá, né, perto de Atenas, de Salamina, e não de Salamis, nem de Salamine. A gente chama de Salamina, porque Salamina é o acusativo. Tá dando para compreender? Sim. Pois é uma coisa muito comum que vocês podem observar aí nos nomes próprios, né? A gente costuma pegar a forma do acusativo e não a Ô, forma Nilson, do nominativo. Oi, deixa, Rodrigo. Atenaze é uma fábula porque os gregos chegaram até o Egito, porque o Egito era dos persas. Essa é uma Sim. história real? Nesse ponto aqui a história é real, porque Ah, os personagens eles estão ouvindo uma história. Eles estão viajando num barco e lá tem um marinheiro. E esse marinheiro é muito velho e ele participou dessa batalha, participou da guerra. Então ele está contando, né, o que é que aconteceu. Isso dentro da história, mas na verdade isso aqui é baseado, né, no relato, né, do historiador, né? Agora sim. eu não lembro se é de Xenofonte ou é de Tucídides. Agora me deu um branco. Qual foi dos dois que contou a guerra a guerra, né, entre os gregos e os persas, né? Mas Nós acho, estamos no de Caiópolis. hã? Nós estamos no de Caiópolis. Eu sei. O de Caiópolis também tá lá. É ele que tá ouvindo a história. Tá entendendo? Mas quem tá contando agora é um marinheiro. O marinheiro, o de Caiópolis está viajando no barco e o marinheiro tá contando a história. Tá dando para entender? Ok. Sim. E aí eu tô falando que essa história, a gente tem o relato dela lá num dos historiadores gregos, né? Provavelmente é no Xenofonte. Tá bom? Ok, ok. Aí aqui, continuando aqui, vamos ler o vocabulário, né? Aí aqui, olha, vai ter aqui um vocabulário, alguns verbos, né? Começando com o verbo dynamai, que significa alguma coisa como eu posso, eu tenho a capacidade, eu posso. Aí ele dá, nesse ponto aqui, do capítulo 16, ele não está dando só o presente, ele está dando o presente, né? Ele está dando o imperfeito aqui, né? Edinamen, então isso aqui eu podia, né?
Dinesomai, que seria que é o futuro, seria eu poderei, né? Eu poderei, ou eu vou poder, uma coisa assim, né? E o aoristo, que é como se fosse um passado, ele não mostra aqui nessa lição o aoristo desse verbo, né? Aí, na sequência, ele dá o epistamai, que é um verbo que significa eu entendo, eu sei, né? Epistamai. Ele dá o imperfeito, né? Epistamen, que significa eu entendia, eu sabia, né? Epistamen. E dá o futuro também, epistesomai, que significa o futuro, né? Eu saberei, eu entenderei, né? E aí ele diz que não tem aoristo, né? Para pelo menos não médio, né? Ele diz não há aoristo médio. Provavelmente então existe um aoristo ativo, né? Não sei, mas ele não quis apresentar agora. Aí na sequência ele deu o verbo catalambano. Vocês já viram lambano? Aqui é o catalambano, né? Que significa algo como eu capturo, né? Eu capturo. Aí ele dá aqui, né, na sequência, né, o futuro, né, de catalambano, que é catalepsomai, que é muito comum, né, em alguns verbos, quando vai para o futuro, para o aoristo, mudar um pouco o radical. Aqui o radical era lamban, e muda para leb, e aí fica menorzinho, né? E aqui muda para lab. Aí a gente vai dizer que isso aqui é uma raiz, né? Como se fosse a raiz, né? Dá para perceber que quando você pensa em raiz, né? Muitas vezes a vogal não é muito importante. Principalmente se a vogal tiver um timbre muito próximo da outra, né? No grego, né? O eta tinha um timbre muito próximo do alfa, né? Era muito comum você ter essa alternância entre eta e alfa, né? Então, catalepsomai vai significar eu capturarei, eu vou capturar, né? Catelabon é o aoristo, é como se fosse o passado, né? O passado perfeito, né? O pretérito perfeito. Então, catelabon é tipo eu capturei, né? Catelabon. Catalabon, aqui tá faltando acho que um acento aqui, tem um erro de digitação aqui, ó. Não é, aqui tá com um espírito aqui, mas não deveria estar com espírito. Vocês estão vendo aqui, então? Isso aqui? Essa outra página? Sim. Sim. Aqui foi. Eu estou tentando apresentar de um outro jeito, que é assim, numa outra janela, eu estou com os PDFs abertos, né? Então aqui é o inglês, todo em inglês, né? Aí aqui, ó, catelabon, ou melhor, catalabon, com acento aqui, né? Na verdade é com acento agudo, não é com aquele espírito, né? No final da palavra, né? Ele é um erro de digitação. Catalabon. Catalabon significa, no caso, é um particípio, né? Significa assim, alguma coisa assim, tipo, depois de capturar, tendo capturado, né? Ou só capturando, né? Mas sem dar a ideia de continuidade, né? Uma ação mais pontual. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Para o pessoal do grego 4, para o pessoal do grego 2, aqui, ó, tá voando. Nossa, meu Deus, que coisa legal, professor. Né? Nunca ouvi falar disso. Mas continuando. Aí aqui tem um outro verbo, queimai, que significa jazer, deitar, né? Eu jazo, eu deito, né? Uma coisa assim, né? No sentido de um corpo, né? Assim no chão, né? Uma cidade, né? Que fica num lugar, né? Uma coisa assim, né? Aí aqui o imperfeito é keimen, né? Né? Que significaria eu jazia, né? Ou eu estava jazendo, né? Você pode fazer uma perífrase, né? Eu estava jazendo. Keisomai é o futuro, né? Então eu jazerei, né? Eu vou jazer, né? Eu jazerei. Está dizendo que não tem aoristo. Katakeimai. Katakeimai, ele aqui não explicou o que é katakeimai. Porque ali, mas provavelmente é um composto de keimai, né? É o keimai mais o kata, que é uma preposição que significa
tem vários significados, mas significar assim, pode significar de cima para baixo, né? Ou para baixo. Então, catar, queimar, aqui ele é um verbo composto de queima, né? Só o queima já dá essa ideia de jazer. Mas catar, queimar, dá uma reforçada, né? No sentido de estar para baixo, né? Tá dando para entender? Sim. É como se fosse assim um deitar para baixo, né? Um jazer para baixo, alguma coisa assim, né? É só a ideia de enfatizar o sentido do verbo, né? Isso, exatamente. E na verdade o verbo ele já tem essa ideia, né? Já está meio que relacionado a uma superfície assim no chão, né? E aqui ele já dá uma ideia assim mais de reforça, né? O sentido do verbo. Aí aqui tem um outro verbo, strateuo, que significa eu guerreio, eu faço campanha contra, né, alguém, né? Eu faço guerra, eu faço uma campanha de guerra, né? Eu faço campanha contra alguém. Quando faço campanha contra, costuma vir com a preposição, acompanhada da preposição epi, mais o acusativo. Aí o epi vai ser traduzido como contra, né? Contra. Então, estrateu seria isso, né? Eu faço guerra. Estrateu só seria o futuro, né? Eu farei guerra, né? Estrateusa é o auristo, né? O passado perfeito, né? Seria eu fiz guerra, né? Eu fiz guerra, eu fiz campanha de guerra contra, você pode ser também. Strateusas é um particípio auristo, né? Daí dá uma coisa como depois de fazer guerra, tendo feito guerra, né? Ou assim, fazendo guerra. Tá dando para entender o que é estrateusas? Continuando. É para você perceber que esse radical aqui é derivado desse tempo verbal aqui, strateusa. Perceba que ele tem um radical, mesmo radical, ele perde aqui o y, esse y inicial aqui, né? Que a gente chama de aumento, que ele aparece no indicativo, né? Em alguns tempos do passado, né? Aparece no aoristo e no imperfeito, né? Aí ele ganha também um sigma para poder querer dizer nominativo, né? Nominativo. Vocês lá do grego 2, né? Já é para já perceber o sigma como nominativo, né? Então esse strateusas, ele é como se fosse um adjetivo também. Então ele vai dar a ideia aqui de nominativo, né? Depois ele vai se declinar, né? Como um adjetivo, vai ter outras formas, né? Nominativo, genitivo, acusativo, né? Mas aqui no vocabulário ele coloca só o nominativo. Aí aqui outro verbo, snageiro, que significa eu reúno, né? Eu reúno, mas também pode ser eu recolho algo, né? Eu recolho algo, eu reúno, né? Tem o syn. O syn, essa é uma preposição que dá a ideia de juntar, né? De junto, né? De junto. Ou pode dar a ideia também de né? Na companhia. Então aqui, snagueiro, né? Seria eu recolho, eu reúno. Snagueiró significa eu recolherei, né? Eu recolherei. Sinegueira seria eu recolhi ou eu reuni. Sinagueira seria depois de reunir, depois de recolher, né? Tendo recolhido, tendo reunido, ou recolhendo ou reunindo, né? Também às vezes vai caber melhor dizer assim, né? Recolhendo, reunindo, né? Sempre numa ideia pontual e não uma ideia processual, porque aqui ele está com o radical do aoristo e não do presente. Esse aqui é um verbo que a gente chama que ele tem um radical terminado em líquida. Em líquida. Esse ró aqui, a gente classifica essa consoante como líquida. Aí ele tem uma diferença desses outros verbos, que aqui apareceu um sigma aqui, não foi? Apareceu um sigma aqui, apareceu um sigma aqui. Vocês perceberam? Um sigma aqui e um sigma alfa aqui. Deu para perceber ou não? Sim, sim. Então aqui, como ele é um verbo que um radical termina em líquida,
esse sigma desaparece, esse sigma cai. Não tem o sigma. E aí você fica sem o sigma, né? E fica só o ró. E aí, às vezes, ela tem um alongamento. Aqui teve um alongamento aqui, né? O radical muda, né? Um pouco também. Tinha, aqui no presente tinha um iota aqui, e aqui no futuro desaparece o iota, né? Antes do ró. Fica sinagueiro, sinagueiro. Mas você pode confundir, né? Achar que isso aqui é um presente. Não é um futuro. Porque esse sinagueiro é o presente e sinagueiro é o futuro, né? Tá dando para compreender? Então você vai acabar confundindo, né? Quando tiver um verbo como esse, o futuro com o presente, porque não vai ter aquele sigma lá bonitinho mostrando que é um futuro. Já no aoristo, o que você vai ter é um alfa sozinho, né? Não vai ser sigma alfa, vai ser só o alfa. Porque o sigma cai, fica só o alfa aqui, né? Aí aqui no lugar do y, aquele y lá, esse y aqui, né? A gente vai ter um eta, né? Um eta. Porque o que aconteceu aqui é que em vez de ter um aumento, há um alongamento. Um alongamento. Isso é que eu estou revisando. Isso aqui eu já falei lá no semestre passado, mas só revisando aqui. Então esse eta aqui é o resultado de um alongamento. Então no lugar desse y aqui, esse alfa aqui, né? Vira eta. E aí a gente diz que houve um alongamento. De alfa mudou para eta. Aí eu sei que aquilo ali tá no lugar daquele y ali, né? Que aparece quando não tem mais nenhuma prefixo, nenhuma conjunção, né? No caso aqui a conjunção, o prefixo é o sin. Tudo bem? Sim. Tranquilo, né? Aí aqui, teleutal, temos o verbo teleutal, que significa eu termino, eu morro, né? Teleutesso é eu terminarei, né? Eteleutessa é eu terminei, teleutessas é depois de terminar, tendo terminado, né? Ou terminando, né? Ou depois de morrer, tendo morrido, né? Morrendo, né? Aí depois temos alguns substantivos. Enoikos, tu enoico significa o habitante, né? Lembra de oikia, de oikos, né? Tem a preposição en, né? Funcionando como prefixo, e o resto, o radical de oikos, né? Rosimakos, tu simaco, é o aliado, aquele que participa da batalha junto, né? Aí é que esse sim é um pouco diferente, mas esse sim é aquele mesmo sim que apareceu aqui, né? A diferença é que o ni mudou para mi. Era um N, mudou para um M, né? A gente pode falar assim, transliterando, né? Porque ele muda por assimilação, para parecer com o começo da outra, com o começo do radical, né? Macos. Então aqui macos, a gente tinha visto lá como batalha, né? Batalha com, né? Seria alguma coisa assim como cooperador na batalha, né? O co-batalhante, né? Uma coisa assim, né? Todo mundo tá dando para entender? Sim, consegui entender. Aí a gente já vai traduzir como aliado, né? Na guerra, na batalha. Resimporá, simforá, tessimporás, simforás. Aqui tá com um acento, tá com macron e não com acento, né? Deixa eu ver como é que tava lá no inglês. Deixa eu ver aqui. Tava lá assim, né? Assim, porque era um acento agudo em cima do macron, né? Acento agudo em cima do macron. Às vezes a gente não consegue colocar, né, o acento agudo. Precisa de uma letra, de uma fonte especial para poder fazer essa combinação, né? Acento agudo com em cima do macron, né? Resinforá, né? É isso, né? A desgraça, o desastre, né? É um infortúnio, né? Às vezes traduz como uma tragédia também, né? É uma coisa que não se espera que aconteça, né? Aí aqui também deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Não, na verdade aqui deveria ser com acento circunflexo, né? Aqui ele usa nessa fonte um acento circunflexo curvo, não é o tio, não é o tio. Na fonte que a gente usa, né, no Times New Roman e no Arial, né, costuma ser com tio. Aqui ele dá um formato mais arredondado, né? Aqui tá como se fosse, tá com
o macron, mas deveria estar o circunflexo, né? Então, a desgraça, desastre, né? Então, esse também tem a preposição sim, né? Funcionando como prefixo, e aqui também ela muda o mi, do ni para mi, né? Ni para mi. Aí aqui do outro lado, deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem uns adjetivos. Deixa eu mostrar aqui. Os adjetivos que tem aqui, tem o diacocioi, diacociai, diacocia, significa 200, né? Tem três gêneros, né? Pode ser 200, 200, né? Ou 200 coisas, né? Hecaton é um outro numeral, né? Que também funciona como adjetivo, só que esse aqui não tem esses 3 gêneros, né? Ele é indeclinável, ele fica só hecaton, né? 100, uma centena, né? Possos, posse, possum, ao mesmo tempo que é um adjetivo, é também um interrogativo, né? Eu estou perguntando quanto, quantos, né? Quanta, posse, quanta, né? Um feminino, né? Possum, né? Quanta coisa, né? Uma coisa assim, né? Dá para entender o que é? Esse possos é um quanto, quantos, né? Aqui ele vai se declinar como se fosse um adjetivo, né? Então vai dizer possoi, possai, né? No plural vai ser, né? Possoi, possai, possa, né? Possa. Tá dando para entender? Sim. Aí aqui é uma preposição ripô. Ela é importante porque a gente vai ver a passiva, né? A gente vai ver a voz passiva aqui nesse capítulo. Aí, então ele vai ser usado, né? Para poder marcar, né, o agente da passiva, né? Normalmente ripô a gente tinha visto como sob, de baixo, né? Mais o genitivo. Só que como agente da passiva, né, a gente vai ver, né, com acusativo, né? Por, né? Não vai ser por, mas é tipo pelo, pela, né? Tipo assim, ele foi atacado pelos gregos. Então esse por, né, esse ripô vai introduzir o agente da passiva, né? Aí aqui diz que o dativo, né, também vai dar a ideia de sob, né? Sob. Deixa eu ver como é que tá lá no inglês. Tem também assim do sob. Isso, também sob. Under, né? Sob, de baixo, né? Tudo bem? Então pode ser o dativo, pode dar a ideia de agente da passiva, né? Por. E o acusativo pode também dar a ideia de baixo, sob, né? Então, o genitivo e o acusativo dão a ideia de sob, né? De baixo. E o dativo normalmente dá a ideia de por, né? Vai ser assim o agente da passiva, né? Aí, o que ele dá aqui do lado aqui? Assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá para o português. Então, aqui os advérbios. O damu, que é de em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar. O damu, polakose, significa para muitas partes, né? Tá na ideia de direção, né? Para várias direções, né? Várias partes, né? Histeron, que é tipo mais tarde, né? Depois. Histeron, um outro advérbio para dizer mais tarde, depois. Aí as expressões cai, decai, que a gente vai traduzir como e além do mais, e em particular, né? Então a gente vai ter uma expressão, né? Para poder detalhar, né? Dar uma explicativa, né? Aí, pulgues, onde da terra, né? Significaria onde na terra, onde no mundo, né? Onde, literalmente, onde da terra, né? Onde no mundo, né? Aí aqui diz aqui que aí não vai dar mais os substantivos próprios. Você vai ter que olhar os substantivos próprios lá no final do livro, ou na verdade você vai ter que consultar os substantivos próprios no dicionário mesmo, né? Aí aqui ele vai falar um pouco sobre a preposição ripô, a questão do agente da passiva. Diz assim, né, que a preposição, né, ela significa por, será encontrada, né, com os verbos na voz passiva, né? Hipoton barbaron et eikonton. Eles ainda eram mantidos pelos bárbaros, né? Estavam sob o poder dos bárbaros. No presente imperfeito, a voz passiva, né?
introduzida neste capítulo tem as mesmas formas que a voz média, que você tem visto desde o capítulo 6. O pessoal do grego 2 ainda não viu o capítulo 6. Mas vocês aí do 4, né, sabem disso. Na leitura seguinte, você encontrará os verbos com as terminações da voz média com as quais você está familiarizado, mas sendo usados na voz passiva. O contexto dirá se o verbo está na voz média ou passiva. Se for acompanhado por uma construção preposicional com ripô, mas o genitivo provavelmente é passiva, né? Aqui diz, ó, eu botei aqui genitivo, deixa eu ver se tem lá, se diz isso mesmo lá no ponto. No inglês, diz assim. Pior que diz. Genitivo, caso genitivo. Será que eu me confundi? Deixa eu ver aqui. Genitivo. Genitivo tanto pode significar sob, como também pode significar debaixo. Não, agora que eu lembrei. É porque isso aqui não está bem explicado aqui. Deixa eu explicar para vocês. É porque aqui provavelmente você vai ser um dos pontos gramaticais. O ripô é assim. Quando ele vai com o genitivo, ele significa assim o por, né? Tipo assim, eles eram atacados pelos persas, eram dominados pelos persas. Mas quando é assim não é assim um agente da passiva, né? Aí vai poder ser o acusativo, né? Então, assim, tanto você vai ser pelo acusativo quanto pelo o dativo, né? Então, o acusativo e o dativo não vão dar a ideia de por, né? Essa aqui ficou meio confuso aqui. O acusativo ou o dativo vão dar a ideia de sob, mas o por, né? O por vai ser dado a ideia com o genitivo, mas vai ter que estar acompanhando, né, aquele verbo lá naquela forma lá médio passiva, né? Aí aqui, então esse ripô, na verdade, o tempo todo ele vai dar a ideia de sob. Em todos os casos ele vai dar a ideia de sob. Mas quando tiver numa sequência, numa estrutura, que tenha um verbo na voz médio-passiva, aí você sabe que ela não é média, ela é passiva. Deu dando para entender ou não? Sim, deu para entender. Olha aí, a gente só vai entender mesmo isso vendo o exemplo. Vai aparecer aqui. Aí é que a gente às vezes perde muito tempo no vocabulário. Me perdoem, viu, gente? Pela demora. Vocês me perdoam? Como é que vocês estão? Por mim tá tudo bem. Sim, aí aqui tem o texto aí. Eu não sei se está dando para visualizar direito. Está dando para visualizar? Sim. Quem quer ler um pedacinho? Alguém quer ler? Como é que vocês estão? Ainda estão aí? Eu tô. Posso ler? Tá o Leandro, a Camila e o Johnny ainda estão aqui. Vai, por favor. Caso você quer que eu leia o parágrafo todo ou só uma parte? Como tem pouca gente agora, você pode ler o parágrafo todo. É porque eu estava querendo saber se o pessoal do grego 2 ia querer ler. Uhum. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar esse negócio aqui, porque eu não tô... Tá muito pequenininho. Não ampliou. Essa é a verdade, não ampliou. Deixa eu ver se eu faço aqui uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Porque eu tinha colocado aqui nesse negócio aqui, né? Aí eu não sei se desse jeito aqui dá para ler melhor. A impressão que eu tive é que dava. Então, assim, tipo... Mas isso aqui era para as pessoas que estão aprendendo ainda, né? O alfabeto. Aí você pode ir lendo? Pode? Nessa página aqui ou não? Sim, posso ler, sem problemas. Vamos. Leia para mim, por favor. Porque aí ajuda aí as pessoas que estão se alfabetizando já também.
Ruto sun peranas ton logon honautes, catecheto epito catastromati. Rode de Caiópolis, cai Filipos, sigon, planta talmasdontes, rapereipen. Telos de Filipos, Ros Andreios, Maconto Helines, Ros Lampros tois Simacos, Regunto Roi Atenaioi, Sideti Epoies, Metaton Polemon. Isso, vamos uma pausa aí. Aí, você conseguiu traduzir? Você trabalhou com o texto antes? Sim. No caso, a tradução assim, tendo terminado a sua história, o marinheiro se deitou no convés, e tanto o Diceópolis quanto Filipe estavam em silêncio, ou ficaram em silêncio, Isso. Impressionados com tudo o que ele havia dito. Isso. Isso vai até Eipen, né? Rapper Eipen, né? Talmadsdontes impressionados, admirados, né? E Panta é tudo, né? Rapper que, né? E Eipen, né? Disse, né? Havia dito, disse. O Nautes é o marinheiro, né? Catecheito é o deitor, né? A epitoi catastromati no convés, né? Sobre o convés, né? O Esigon, né? Ficou em silêncio, ficaram em silêncio, silenciaram, né? E Peranas, né? Seria o terminado, né? E Rutos é um assim, dessa maneira, né? E aqui a história, ele usou logos, ton logon, né? Como a história, não foi? Uhum. Aí você parou aqui, né? Eipen, né? Aí, sim. Deixa eu descer um pouquinho mais a imagem. O Eipen, você parou bem aqui, não foi? Eipen. Agora, Sim. Telos. E, finalmente, Filipe disse, quão bravamente os gregos... eu fiquei em dúvida entre lutavam e lutaram. Aí eu coloquei lutavam. Quão brilhantemente os atenienses lideravam seus aliados. Isso, né? Você parou em aliados, foi? Sim, aliados. Não, mas aí o aliados, qual é a palavra? Simacos, né? Isso, Simacos. Mas assim, você parou de ler, você leu até qual pedaço? Você pode reler o trecho, para a gente poder se orientar na sua leitura? E finalmente Filipe disse, quão bravamente os gregos lutavam. Isso. Quão brilhantemente os atenienses lideravam seus aliados. Isso, exatamente. Emaconto seria lutaram, né? Lutavam, né? Esse emaconto, você ficou em dúvida se era aoristo ou se era imperfeito, era? Não, eu sei que é imperfeito, mas assim, na tradução. Ah, sim. Mas a narração fica melhor, né? No pretérito perfeito em português, né? Exato. Aí eu pensei em fazer uma perífrase, mas acabei deixando assim mesmo. Tudo bem, tudo bem. Então aqui o Felipe ele começa uma fala, né? Ros Andreios, né? Quão valentemente, quão bravamente, né? Maconto, né? Lutavam, né? Roi Helenes, os helenos, os gregos, né? Roslampros, né? Quão brilhantemente, né? Toisimacos, né? Os aliados, né? Regunto, Roi Atenaioi, né? Conduziam, lideravam, né? Os atenienses, né? Aí você
Não sei se você parou bem aqui. Parem aliados. Aliados, né? Isso. Então, assim, aí continua. Sud, Né? Mas você, o que fez depois da guerra? isso. Sud, tipo, epoies, metaton polemon, né? Você, né? Isso. Tu, o que você fez, né? Tu, o que fizeste depois da guerra, metaton polemon, né? Aí, acho que você não leu ainda o outro trechinho. Deixa eu descer um pouquinho a imagem. Não. Então, eu estou usando aqui esse aplicativo, esse site aqui, para poder ajudar quem está ainda aprendendo, né, o alfabeto. Então, eu colei aqui, né, o parágrafo aqui, para a gente ver a transcrição, né? Então, você parou a sua leitura aqui, né, no polemon, né? Você vai ler agora Isso. no ará até o eikonto. Após ter se tornado Não, comerciante. você não leu em grego. Você tem que ler em grego. Sim, sim. Certo. Assim, ara em poros gegômenos en holcasin epleis, rode udamos epe, ugar eteleutesen, hopolemos, ala polineti chronon, ebei prostus barbarus makestai. Passaite gar hai nesoi kai passa he ionia hipotom tom barbaron et eikonto. Isso, muito bem. Aí agora você pode começar a tradução. Após ter se tornado comerciante, você navegou em navios mercantes? Isso é uma pergunta, né? Sim ou não, Isso. né? Sim ou não, né? Então, ara emporos genômenos. Então, depois de se tornar um comerciante, né? Emporos, em holcasi, né? Em navios mercantes epleis, né? Tu navegaste, né? Em navios mercantes, né? Você navegou, né? Em navios mercantes, né? E se ara, lembrando que aqui é para poder marcar uma pergunta de sim ou não, né? Normalmente. Então, vai dizer assim, tem que lembrar que não tinha pontuação, né? Não sei o quê, e também tinha no grego ático, né? Tinha assim, um acento tonal, né? Então não tinha essa mesma entonação de pergunta que a gente usa, né, no português, né? Então, esse tipo de palavra era necessária para marcar que você ia começar uma pergunta, né? Na fala. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. O que eu quero dizer é que no português a gente, quando chega bem aqui e diz e place, aí você entende, né, que é uma pergunta, mas no grego, na pronúncia clássica, né, do jeito como é pressuposto, ou melhor, proposto, né, teoricamente, não diria esse e place, né, você diria ara en poros geno menos en holcasi e place, né, seria assim, né, tipo isso, né, uma coisa assim. Sim. Né? E aí a gente saberia que é uma pergunta porque começou com ara, né, então aí a pessoa saberia, vem uma pergunta aí, entendeu? Tipo isso. Aí agora, você continue, o restinho. Rode. E ele disse, não, pois a guerra não acabou, mas era preciso lutar por muito tempo ainda contra os bárbaros. Isso. O era preciso é essa palavra edei, né? Tá um passado Isso. de dei, né? Aqui você acha que cabia que você dissesse foi. Aqui cabia você transformar em foi. Foi preciso, né? Acho que cabia, né? Continua. Uhum. Pois todas as ilhas e toda a Jônia ainda estavam sob controle dos bárbaros. Isso. Aqui a palavra bárbaros, muitas vezes a gente pode traduzir como persas, porque nesses relatos, né, os persas são os bárbaros, né? Então, muitas vezes a palavra bárbaros, aqui barbaros, barbaro, é sinônimo de persa, ou de medo persa, né? Certo. Aí aqui teve alguma palavra interessante aqui, não sei. O Iônia, né? A Jônia, né?
O... Esse Holcas, que é o navio mercante, o nome nativo dele é Holcas mesmo? Eu não... Esse aqui, né? Holcassi, né? Isso. Porque aí ele está no dativo plural. Aí. Isso, Eu não... seria um dativo. Meu Deus. Deixa eu pesquisar aqui rapidamente aqui. É Holcas. Holcas, Holcas. certo. Holcas. Uhum. Aqui, ó. Certo. Um navio que ele é assim, ele tem um formato assim, não sei, assim, de para carga, né? E aí é, né, um navio mercante, né? Tudo bem? E aí por, Sim. extensão também um mercador, né? Também se chamava, né, um homem, né, que trabalhava no barco, né, de mercador, né, de holcas. O nome dava nome tanto ao cara que trabalhava com o navio quanto ao navio, né? Holcas. Tudo bem? Holcas, holcados. É uma palavra da terceira declinação, feminina. Uhum. Deixa eu ver aqui. Fechar aqui. Aí, pronto. Aí, acho que. Boa noite aí, Arthur. O Arthur entrou, não foi? Tudo bem, Arthur? Tá podendo falar hoje? Tá podendo abrir o microfone? Ele escreveu o quê, hein, gente? Tá... Boa noite e um instante. Ah, sim, tudo bem. Então, eu não consegui ler porque para poder porque eu estou numa tela num computador muito pequenininho. Isso aqui é tipo um netbook, é um Chromebook, né? Aí o problema é que para poder formatar a gravação direitinho, eu diminuí, né, o zoom para 25%. Então tá assim, quando você manda mensagem de texto, né, aparece bem pequenininho para mim, não aparece, não dá para ver não. Entenderam? Eu espero que a gravação fique boa, né, mas a mensagenzinha para mim ficou bem pequenininha. Aí o que eu tava dizendo mesmo? Ah, sim. Aí a gente... Professor, Ô, voltei aqui. Ah, tudo bem, Arthur? A gente tá lendo aqui o 16. Você deu tempo de você dar uma olhada? Lemos o primeiro Não, parágrafo. eu não consegui dar uma olhada, não. Assim, eu posso ler, mas eu não tenho segurança de traduzir em tempo real, não. Sou mais lenta. Não, sim, sim. Mas o Johnny, porque ele já tinha acho que pegado o texto já antes. Aí aqui, deixa eu pegar aqui eu tô usando aqui o Lexilogos para poder gerar uma transliteração assim do lado. Ah, meu Deus. Para poder facilitar para as pessoas que estão se alfabetizando ainda, né? A ideia, assim, é porque eu não precisar montar um TD, né? Assim, com a transliteração, né? Eu boto só assim no colo aqui, né? E aí ele vai transliterando do lado. Vocês estão conseguindo ver aí a transliteração? Sim, Sim. Sim. alfabetização literalmente, né, professor? Sim, sim, sim. O objetivo é assim, não alcançar a todos, né? Vamos dizer, tentar todos poderem ler, né? Então aqui está transliterado. Essa transliteração aqui do Lexilogos, ele tenta fazer umas coisas assim muito detalhistas, né? Então ele coloca, né, os espíritos, não, os acentos, né? Transforma ali ponto em vírgula em ponto de interrogação. Aí uma das coisas que ele faz de diferente do que a gente costuma fazer é que ele transforma Y em U o tempo todo. Então ele não transforma em Y e U. Ele não varia, ele sempre transforma em U. Então, quando o Y estiver sozinho, não precisa pronunciar U, pronuncia como I, né? I. Mas ele vai transliterar sempre como U. Tudo bem?
Aí, Tudo? você quer ler pra gente aí não a traduzir. Se você conseguir traduzir alguma coisa, ótimo. Mas se quiser, pode ler pra gente? Posso sim. Uhum. Vou começar então. Ho de Filipos, alaposon chronon, edei makestai, arapolais, paresta macais. Isso. Então aqui tá tendo uma conversa entre o Filipe e um marinheiro. Eles estão falando sobre a guerra, né, contra os persas. E aí o Filipe disse: mas quanto tempo era preciso lutar? Foi preciso lutar? Por acaso, né, você estava presente em muitas batalhas? Polais macas, né? Ara polais macas paresta. Então, paresta tu estavas presente, você estava presente. Tudo bem? Tudo. Tudo tá dando para compreender, né? Tenta agora ler a próxima frase. Ho de nautes, malistage, hopai, efe, pleistaiste, macais pareiscai, polacose, teis gays, epleon, calma aí, metaton, simacon. Isso. Continua? Não, pausa, né? Aí então o marinheiro ele respondeu, né? Quem foi que o marinheiro respondeu? Ah, muitíssimo, né? Com certeza, ó, garoto, né? Ó, rapaz, dizia, não, disse, né? F. Pleistastes macais, parem. Eu estava presente, né, em muitíssimas batalhas, né? Pleistas é um superlativo, né? Muitíssimas batalhas, né? Caipolacose, né? E para vários, né? Partes, né? Tesges da terra, né? Epleon, naveguei, né? Metaton simacon, junto com os aliados, né? Junto com os aliados. Aí deixa eu descer um pouquinho a imagem aqui para você continuar a leitura. Tá. Aí começa aqui em aí tenta ir até Enicon ou então até Emakesta. Tá. Onde você achar mais fácil? Tá bom. Aimengar, Roi, Barbaroi, Emakuto, Aide, Enikonto, Isso. Ho de Filipos. Ah, perdão. Não, continue, termina a frase. Ho de Filipos, Alapugeis, Emakeste. Isso. Aí o maneiro continuou, né? Sempre. Deixa eu ver aqui. Alguém aí levantou a mão? Eu vi um barulhinho. Fui eu, apertei sem querer. Ah, não, tudo bem. Aí o marinheiro continuou, né? Pois sempre, né, os bárbaros, né, lutamos, né, emaconto, né, os bárbaros lutavam, né, os bárbaros sempre lutavam, né, roi bárbaroi. Ou assim você põe aqui como dá até pra gente, como a gente tá estudando a passiva, né, talvez dê para entender isso aqui eram combatidos, não tenho certeza se dá para dizer, sempre os bárbaros eram combatidos, né? E sempre eram vencidos, uma coisa assim, né? Porque a gente está vendo aqui nesse texto, né, a voz passiva, né? Então dá para a gente tentar subentender o sentido passivo, né? Disso aqui eram combatidos, né? E eram vencidos, né? Tá dando para entender? Porque esse final, Só ontou aqui é médio passivo, né? Continua. Você quer perguntar o quê? O aí é o que mesmo? Aei? Ah, é sempre. Você não lembrava mais do Aei? É sempre. Ah, sim, aí é sempre, entendi. Sempre, Otávio. Sempre, né?
Sempre, pois, né, os bárbaros, acho que aqui dá para a gente entender como eram combatidos e eram vencidos, né? Uma coisa assim, né? Porque aqui se isso aqui for uma passiva, né? O sujeito vai ser paciente, né? Roi barbaroi, né? Não vai ser os bárbaros lutavam, os bárbaros eram combatidos, né? Uma coisa assim, né? Eram vencidos, né? Sempre eram vencidos. Tudo bem? Tudo sim. Aí continua aqui. E o Felipe perguntou mais uma outra coisa. O Felipe falou, né? Mas onde no mundo, né? Pugés é Maquester. Onde vocês lutaram, né? No mundo, né? É Maquester. Onde vocês lutaram, né? No mundo, né? Aí, continuando aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu descer aqui. Sim, aí você quer continuar na leitura aqui do Rodê? Eu posso sim. Por favor. Rodê. Proton men ama eri arcomenoi roi. Iones rifemon eleuteruntai pleusantes gar hecaton nausiprosten zamon kai toton barbaron nauticon neisten micalen dios dantes auto protimos autois prosbalomen hoste nicatai te ho stratos auton kai diaptei retai to nauticon. Isso. Deixa eu tentar aqui dar um negócio aqui para ver se dá uma ajeitada aqui na. Deixa eu ver aqui. Nauticon, né? Você parou aqui, não foi? Nauticon? Isso aí. Foi. Aí aqui, né? E ele, né? Rodê, né? E ele, né? Ele quem? Esse Rodê não tá implícito o marinheiro, né? E ele, e o fica implícito. A gente normalmente traduz isso como e ele, né? Mas não, literalmente é io, né? Io quem? O marinheiro, né? O marinheiro continuou, né? Falando, né? Ele o respondeu. Proton, né? Proton, men, hama, eri, arcomenoi. Aí primeiro, né? O que primeiro fizemos, né? Primeiro os jônios, as colônias, né? Ali que estavam lá sobre o domínio dos persas, né? As colônias jônias, né? Os jônios, né? Assim, foram libertados, né? Por nós, né? Eleuteruntai foram libertados, né? Por nós, né? Por nós, que é hipergemon, né? Hipergemon, dá pra gente dizer assim, né? Hipergemon é por nós, né? Aí, ao mesmo tempo, né? Aí, eri arcomenoi, eu não lembro o que é o eri arcomenoi. Você que leu antes, Johnny, o que é o eri arcomenoi? Me lembra aí? Eri, se não me engano, é a chegada da primavera. Isso, né? É início da primavera. Então seria ao mesmo tempo que
que chegou a primavera, né? Junto com o início da primavera, né? Os jônios foram libertos por nós, né? A gente pode acabar fazendo uma perífrase e dizer nós libertamos os jônios, mas assim, literalmente isso aqui é uma passiva, né? Tem até o agente, né? Hiperhemon, né? Hiphemon, né? Hiphemon, né? Aí Pleusantes gar hecaton nausi prostensamon, aí navegando, né, depois, né, navegando, né, 100 navios para Samos, Caiton tu barbaro nauticon eisten Micalen dioxantes, e perseguindo, né, ou tendo perseguido, né, a frota, né, nauticon, né, Toton Barbaro, né, a frota dos bárbaros, né, até Micalé. Como é que você traduziu Micalé? Essa é Micali, Micele, como é que é? Micali? Como é o nome? Eu coloquei Micale. Micale, né? Micale é o nome próprio, né? Micale. Até Micale, né? Assim Ruto protimos autois, né? Assim dessa maneira protimos. Me lembrei o que é o protimos. Seria o que protimos? Avidamente. Eu coloquei assim, com tanta força. Com tanta força, né? Teria uma coisa assim como com coração para frente, né? Coração para frente. Porque o timos, às vezes a gente traduz como coração, como ânimo, né? Então, animados, né? Assim, uma coisa assim, né? Assim, com sangue nos olhos, uma coisa assim, como é que avidamente você colocou, não foi? Não, eu coloquei no texto, a tradução tem avidamente, mas eu preferi com tanta força, por causa do roster. Aí assim, sim. Então, para dizer, porque o Hutton com tanta força que, né, lá na frente, né, você quis fazer, né, a consecutiva, né? Aí, então assim, foi com se fosse o avidamente, tão avidamente, né? Se nós tão prosbalomen seria o que? Atacamos? Prosbalomen, como atacamos? Você botou prosbalomen? Porque seria o... Atacamos. Atacamos, né? Tão avidamente atacamos eles, né? Os atacamos, né? Autois. Roster que Nikataite Stratos Nikataite Rostratos Auton Kai Diafteiretai Tonauticon, né? Que qual foi a consequência, né? Que nós foi vencido? Seria isso? Foi vencido? Isso. Eu coloquei foi conquistado e sua frota destruída. Isso, então poderia ser assim, o exército deles foi conquistado ou foi vencido e a frota destruída, né? Diafteiretai, né? Colocando isso aqui tudo na passiva, né? Nikatai, né? Seria uma passiva, né? Seria foi vencido, foi conquistado. Diafteiretai seria foi destruído, né? Foi destruída, né? Que seria Nauticon, né? Tonauticon, né? A frota, né? A frota. Aí, continuando aqui, tem mais um trechinho, né? Do parágrafo, ainda não acabou o parágrafo. Aí você quer ler, Arthur, o finalzinho? Eu posso ler sim, tranquilo. Sim, sim. Aí continua aqui em Roi de Iones, ou Iones. Roi de Iones, Ros repistanto, Roti, Roi barbaroi, Nikontai, Remin, Eboetum, Uton,
passá, terre, ionia, eleuterutai, kai, passai, kai, nesoi. Udamongar, dinantai, hoi barbaroi, remin, anteken. Isso. Então aqui, né, você tem assim os jônios, né? Esse rosa aqui, acho que é como ou quando, né? Quando souberam, né? Ficaram sabendo, né? Que os bárbaros, foram conquistados, foram vencidos, né? Remin e Boetum nos ajudaram, né? Nos ajudaram. Esse Boetum, né? Ajudar, vir ao auxílio, né? Vieram ao nosso auxílio, nos ajudaram, né? Rutozun passa a ter Ionia eleuteruntai, dessa maneira, ou tanto que toda a Jônia, né, assim, foi liberta, né, quanto todas as ilhas, né, arrumando, né, você pode dizer assim, dessa maneira, né, toda a Jônia foi liberta, foram libertas tanto toda a Jônia quanto todas as ilhas, né? Tudo bem? Aí tem mais um pedacinho que diz o Damu, Gar. Aí depois o Damu, lembrando, o que era o Damu mesmo, hein? A gente viu no vocabulário. O Damu era o quê? Em nenhum lugar. Isso, o Damu. E depois nenhum lugar, né? O Roi Bárbaro, os bárbaros, né? Podiam remin antekei, né? Nos deter, né? Seria uma coisa assim, né? Em nenhum lugar os bárbaros podiam nos deter ou puderam nos deter, né? Se você quiser adaptar para o pretérito perfeito, né? Você botou podiam ou puderam? Eu coloquei podiam resistir a nós. Uhum. Resistir, você botou, né? Resistir, antekei, né? Isso. Antekei. Eu botei aqui na minha tradução de cabeça deter, né? Mas a sua ficou boa, resistir, né? Porque dá a ideia de contrater, né? Contrater, né? Resistir, talvez, resistir. Tudo bem? Alguma outra coisa aqui? Diferentão? Não lembro, né? Acho que não. A dificuldade aqui é saber quando é que é passivo e quando é que é médio, né? Que a médio às vezes tem sentido de ativo. Deixa eu ver aqui. Agora, aí no... Deixa eu pegar aqui mais o... com o início da primavera, né? Ramaeri Arcomeno. Esse aqui é o que eu não lembrava de cabeça. Ramaeri Arcomeno, com o início da primavera, né? E Protimos. Aqui ele deu como avidamente, né? Lá no inglês, deixa eu ver como é que ele botou isso aqui. Deixa eu ver. Eagerly. E aqui ele botou Hecaton Nauci. Aí é interessante esse Hecaton Nauci, porque tá no dativo. Aí isso aqui, a gente pode dizer que é um dativo de instrumento. Aí na gramática, quando chega nesse ponto aqui, você tem que diferenciar o dativo de instrumento do agente da passiva. É uma coisa que é fácil de confundir. Por causa do latim, eu acho que o latim, eu não lembro direito se o agente da passiva é usado lá o dativo ou se é o genitivo, mas aqui... Oi? É o ablativo, eu acho. É com ablativo, porém, se for agente da passiva de objetos, assim, eles não usam preposição, né? Pois é. Aí aqui, no grego, a gente usa o genitivo com ripô, né? E aí, às vezes, a pessoa confunde quando tem um dativo de instrumento. Então,
não confundir o dativo de instrumento com o agente da passiva. Continuando aqui, né? A gente vai agora aqui para esse outro parágrafo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais curtinho. Deixa eu ver aqui. Então aqui, deixa eu ver aqui. Sim, sim. Aí você quer continuar lendo, vai passar para o colega. Quem é que está aí ainda? Eu tô aqui ainda. Ah, tá. Mas se alguém quiser, pode ler por mim. Não, mas você tem que entender que não tem toda essa gente toda não hoje, não. Tem vocês dois e a Carla. A Carla, eu acho que não tá ligando o microfone. Ah, sim. Então, se você quiser ler mais esse parágrafo, ótimo. Eu posso ler, sim. Eu leio tudo? Lê, tente ler todo. Só deixa eu aumentar aqui para eu pegar o espírito, que às vezes eu não consigo ver ele. Mas aí, você não tem desculpa hoje, porque ali do lado tá transliterado. Ali... Ah, não consigo. Eu tô entendendo o grego mesmo. É só bater o olho ali e você vai ver o H ali do lado. Vou pegar do lado, então, hein? Vou colar. Hysteron de hoscoi persai straton te megiston kainaus diacosias sunageirantes eiston aigaion ponton nautis eis bias de stai epeironto catalamontes autus prostoi toi eurimedonti potamoi enikessamen en makei megistei katagente kai talatan. Isso. Talatan. Aí aqui, né, mais tarde, né, começa com risco. Oi? Isso aqui me engana, que eu tô acostumado em ler o latim eclesiástico, quase que eu mandei um Mediston. Ah, Mediston. Aí seria bem diferente. Tive que pensar aqui um pouco. Desculpa te atrapalhar. Não, tudo bem, tudo bem. Aí o menino, o John, você quer traduzir? Pode ser. E mais tarde, quando os persas, após reunir um exército muito grande e 200 navios, estavam tentando forçar uma entrada novamente para o Mar Egeu. Nós, depois de enfrentá-los no rio Eurímedon, foram derrotados numa grande batalha, tanto por terra quanto por mar. Não, mas seria Fomos? Eu acho que é Fomos. Peraí. Fomos. Cadê? Ah, é verdade. Eu me enganei aqui. Fomos derrotados, isso. Mas eu acho que aqui, esse samen, tem certeza que é passivo? Porque enikessamen é passivo? Esse enikessamen não seria vencemos, fomos, sei lá. É porque, no caso, eu acabei me confundindo, mas é porque, no caso, eu coloquei como se os persas foram derrotados, né? Isso. Aí aqui, mas aqui ele está, no caso, no texto, está querendo dizer que eles, né, no caso, os gregos, né, que nós vencemos. Isso, nós vencemos, né, numa grande batalha, né? Tanto por terra quanto por mar, né? Aqui, né, tinha um ex-biats destai, que é o forçaram, né? Forçar, né? Isso. Epeironto, você traduziu como epeironto?
Peironto, É tentar. no caso, isso, tentaram, né? Estavam tentando forçar uma entrada no mar. Isso, isso. E aí você botou que era o mar Egeu? Isso, isso, exatamente, mar Egeu. Porque aqui tem Aigaion, que é o Aigaion Ponton, não é melhor? Aigaion Ponton, né? É o mar Egeu, né? Isso. Você botou aqui novamente, ou de novo, Altis, porque tem um Altis. Sim, coloquei novamente. Estavam tentando forçar uma entrada novamente para o mar Egeu. Isso, isso. Pronto, acho que foi isso mesmo. Aí, deixa eu aqui passar para o próximo parágrafo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu pegar esses dois parágrafos aqui. Que eles estão em sequência e não tem nada no meio. Aí termina o texto. Deixa eu ver aqui. Aqui ele dá 3 opções, assim, eu acho legal essa aqui das maiúsculas. Deixa eu ver se as maiúsculas fica mais fácil de ler aí. Vou testar só para vocês verem aí como é que é. Eu nunca vi ninguém transliterar desse jeito maluco aqui, em tudo em maiúsculas. Mas deve ter alguém que faz assim. Pelo menos para enxergar, eu acho massa. Fica legal. Você quer ler, Johnny, o grego dessa vez? Sim, pode ser. Kai dekai este naigton estrateusamen kai tos enoikos boetuntes tus persas exelasamen anate gartoneilon eplausamen kai ten mempin eilomen polin megisten epiteneilo keimenen. Isso, faz uma pausa aí. Aí, como é que ficou essas frases? São acho que umas 2 frases, né? Como é que você traduziu? Primeiro, cai, decai. Como é que você traduziu cai, decai? Além disso, né, além do mais, também fizemos uma expedição militar ao Egito. Isso. E vindo em auxílio aos habitantes, ou ajudando aos habitantes, isso, expulsamos os persas. Isso, exelassamen, né? Expulsamos, né? Ex aqui, né? Para fora, né? Expulsamos, né? Dos persas. Aí a segunda frase, como é que você botou? Tem a ver com subir o rio, né? Navegamos o Nilo acima, né? Como é que você botou? Em seguida, navegamos Nilo acima e tomamos Mênfis, uma grande cidade situada às margens do Nilo. Isso, boa tradução, né? Polin Megisten Epitoineilon Keimenen, né? Essa aqui é situada, né? Keimenen, né? Situada, né? Epitoineilon, né? As margens do Nilo, né? Aí, deixa eu ver descer aqui a imagem. Deixa eu ver quem. Deixa eu ver aqui. Deixa aqui. Aí aqui. Você pode continuar a leitura? Sim. Hexun ete ente Egipto emenomen kai pola taumata eidomen. Tastegar piramidas et teoressamen. Semata megista husas ton basileon ton archaion kai ten spinga eikona deinotaten tomen hemsi leainan to de hemsi ginaika. Isso, fazer uma pausa aí. Aí você pode fazer a tradução.
Então, permanecemos 6 anos no Egito e vimos... Hexeter, né? Hexeter, né? Isso. 6 anos, Hexeter. E vimos muitas maravilhas. Isso, Taumata, né? Maravilhas, né? Eidomen, vimos, né? Pois vimos as pirâmides, que são tumbas enormes de reis antigos. Isso, Semata, que é as tumbas, né? Semata Megsta, tumbas grandíssimas, enormes, né? Ton Basileus, Ton Arcaio, né? Dos reis antigos, né? Uhum. E a esfinge é uma estátua muito amedrontadora. Isso, né? Aqui ele tá assim, tipo uma estátua terrível, né? Você poderia dizer também, Uhum. Denotatem, né? Denotatem, né? Terrível. Aí como é que é a estátua? Metade leoa e metade mulher. Isso, como é o nome? Ton men hemisu, metade, né? Leainan, toda hemisu, Gunaica, né? Gunaica, né? Metade leoa, metade mulher. Aí aqui, icona, aqui, né? Você poderia dizer a imagem, né? Às vezes a gente fala imagem, né? Icona, né? O ícone, né? Você falou estátua, né? Isso. Aí alguém fez uma pergunta? Arthur, você levantou a mão? Só para fazer um comentário, professor, tem um gênero de planta novo que é Taumatophyllum, que eram aqueles antigos filodendros. Depois eu posso até mandar uma foto para o senhor já deve ter visto, é bem comum assim para colocar em faculdade e tal, para ornamentação. E vem dessa palavra mesmo, né? Sim. Só que eles constroem os verbos gregos, os verbos não, perdão, as palavras gregas com um O, né? No genitivo latino fica diferente, eles constroem agora só com o I. Aí tudo que é em grego fica assim, taumato, etc. Aí é folha maravilhosa, né, o nome. Interessante. Aí aqui, deixa eu ver se a gente desce aqui um pouco a imagem para visualizar melhor. Aí, deixa eu ver aqui, paramos aqui em mulher, não foi? Gunaica, metade. Sim. Metade. Aí aqui, deixa eu descer aqui. Aí aqui você pode ler o final. Você já leu já esse trecho? Não. Você pode ler então o finalzinho? Sim. Kai decai, zoa, ectopa eidomen. Crocodilus te kai strutus. Telos de roi persai, straton megiston, sinageirantes, hemin prosebalon. Nicometa un kai ex Aegyptu excelaunometa. Hutos un syncoran megisten epatomen. Diacosias gar naus apolescentes molis remeis autoi exepigomen. Muito bem, muito bem. Aí você fez a tradução, né? Cai decai, você botou. E além disso, como é que você botou? E além disso, vimos animais incomuns, crocodilos e avestruzes. E os avestruzes, né? Strutus, né? Strutus. O crocodilos é os crocodilos, né? Crocodilos. E aqui, né, a gente vê que o nome, né, que a gente usa para o crocodilo vem direto do grego, né? Aí, sim. Aí você parou em avestruz, né? Aí continua. Telos de, no fim. Entretanto, né, os persas, ao reunir um vasto exército, finalmente nos atacou. Então, fomos derrotados e expulsos do Egito. Assim, sofremos um grande infortúnio, por termos perdido 200 navios
Nós escapamos, né, ou fugimos, né, com muita dificuldade. Isso. Aqui muita dificuldade é moles, né? Moles, com muita dificuldade. Né? Você poderia também ditar assim, mal, né? Nós mal escapamos, né? Nós mal escapamos, né? Nós próprios mal escapamos, né? Você botou assim o autor de alguma maneira, tipo, para dizer assim, mesmos, próprios? Como é que você botou alguma coisa assim, esse autor aqui? Dizer, não, eu pensei em colocar, mas eu acabei esquecendo. Eu ia colocar assim, nós mesmos, né? Isso. Nós próprios, mas acabei esquecendo. Pois é, isso aqui poderia ser nós próprios, nós mesmos, mal escapamos, né? Então, moles, às vezes fica mais fácil você traduzir. Se você quiser usar uma palavra bem curtinha, mal com L, né? Resolve, né? Isso. Mal escapamos, né? Nós mal escapamos, nós mal fugimos. Que no sentido de foi com dificuldade, né? E tudo mais. E no grego moderno, essa palavra acaba ganhando também o sentido de recentemente, né? Ou num tempo, agora há pouco, né? Como, tipo, a gente diz assim no inglês, just married, né? Ou, sabe, recém-casados. Sim. E que em português a gente também usa mal com L, né? Mal sair de casa, começou a chover. Então é uma palavra boa para traduzir assim, tanto no grego antigo, porque dá a ideia de dificuldade, né? Quanto no grego moderno, que dá essa ideia de tempo recente, né? Tempo recente. Tudo bem? Tudo bem. Aí aqui tinha umas coisas assim. Deixa eu ver o que tinha de diferente aqui. Ah, sim. Bem aqui, finalmente, eles perderam, né? Estavam só ganhando, né? Aqui eles perderam, né? Aqui Nicômetha não está no ativo, né? Tá no passivo, né? Aqui não é vencemos, é nós fomos vencidos, né? Nicômetha. Tudo bem? Sim. Aí aqui a Sinforã, né? Que é a tragédia, infortúnio, né? Você traduziu como infortúnio? Infortúnio, isso. Isso. Pronto, acho que ficou bem. A sua tradução ficou muito boa. Deixa eu ver se a gente pode ver alguma coisa aqui sobre. Vocês estão vendo aqui, né? Aí é que esse verbo aqui, né, o dynamai, ele se relaciona a esse substantivo dynamis, que é força, né? Muitas vezes força é capacidade, às vezes força no sentido de exército, né? Uma força militar, né? Aí aqui tem várias palavras derivadas, né? Dinâmico, dínamo, dinamite, dinastia, né? Dinastia, né? Dessa ideia de uma família poderosa, né? Vocês estão entendendo? Teve uma série agora de TV que tinha, né? Um Dynasty, eu acho, né? Não, esqueci agora se era esse mesmo. A dínamo vocês conhecem, né? Que produz eletricidade, né? O dinamite, né, que explode, né, tá, a ideia do poder, né, de explosivo, né, dinâmico, a ideia de movimento, né, que dá meio que dá essa ideia de força, tá ligado à ideia de força também, né. Aí aqui, deixa eu ver mais o que tem. Aí que ele vai falar da voz passiva, né. Aí ele vai dar alguns exemplos para você lembrar aqui o que é a voz passiva. Então aqui, Regneton Nandra Egeirei, né? A mulher desperta seu esposo. Então, aqui, Egeirei está na voz ativa, né? Desperta, né? Acorda, né? O seu marido, né? Aí, Roaner Egeiretai. Aqui está na voz média, né? Uma voz média reflexiva, praticamente, né? O esposo desperta ou se desperta, né? Se acorda, né? Desperta a si mesmo. Aqui eu botei desperta, né, para poder dar essa ideia de que o mesmo verbo pode dar uma ideia ativa quanto uma ideia quase reflexiva, né? Vocês estão entendendo ou não? Sim. Aí eu não usei acorda. Eu botei desperta, né? Para poder dar essa, porque às vezes a gente consegue dizer isso, né? O esposo desperta, né? A gente diz se desperta também, mas a gente consegue dizer em português desperta, né? Vocês estão entendendo ou não? Tá muito confuso? Não.
Deu para entender. Porque se eu botasse o si, vocês entenderiam que era reflexiva, né? Mas aqui eu botei só assim, desperta, né? Para poder dar a ideia de que é a voz média. Aí, aqui a voz passiva, normalmente você vai ter um agente, né? Nem sempre vai ter, essa é a verdade. Mas você pode ter um agente, e o agente vai estar introduzido pela preposição ripô, mais o genitivo, né? Então aqui, Roaner, hipótese gnaikos, egeiretai. Então aqui eu usei a mesma forma, né, no presente, né, do indicativo, aqui da voz média, que é usado na voz média, para a voz passiva. A diferença é só que eu usei, né, o agente da passiva aqui, né, aí você fica claro que não está na voz média, está na voz passiva, né. O homem não acordou por si mesmo, né, ele foi acordado pela mulher, né, ele é despertado pela sua mulher. Roaner, hipótese gnaikos, egeiretai. Tudo bem? Tudo sim. Então, isso vale aqui para o presente e para o imperfeito, né? O presente e o imperfeito do indicativo não dá para fazer a diferença entre a forma da voz média e a forma da voz passiva, né? Você tem que interpretar pelo contexto, né? Se é voz média ou se é voz passiva. É por isso que a gente às vezes fala médio-passiva, né? Aí, aqui ele dá um outro exemplo para poder fazer a diferença com o dativo de instrumento, né? Então diz, Rolicus Macairai. Aqui não dá para ver direito, mas tem um iota subscrito bem aqui, tá bom? Macairai Tipetai Hipotu Paidos. Então, o lobo, né, é ferido, é golpeado, né, pelo garoto, né, com uma faca, né? É golpeado, né, pelo garoto com uma faca, ou é golpeado com uma faca pelo garoto. Então, o com uma faca aqui não é o agente da passiva. O com a faca aqui é o dativo de instrumento. E o pelo garoto é o agente da passiva. Tudo bem? Sim, sim. O que vai acontecer é que, em muitos casos, não vai ter o agente da passiva, vai ter só o dativo de instrumento. Aí você não se confundir, não achar que é não traduzir como assim, como se ele tivesse sido golpeado pela faca. Não foi golpeado pela faca. Ele foi golpeado com a faca. Então, muitas vezes, não vai ter esse pedaço aqui. Hipotupaidos. Vai ter só Makairai. E aí você não traduz errado. Não traduza pela faca. Traduza com a faca. Tranquilo? Sim, sim. Sim, sim. Aí, aqui ele dá um imperfeito, né? Os exemplos com imperfeito, né? Remeter tus paidas eluen, né? Remeter tus paidas eluen, né? A mãe lá banhava, lavava, né? Os seus filhos, né? As crianças. Aí, roipaides eluonto. Os filhos banhavam-se, né? Aqui não dá para... Aqui em inglês... Isso é um exemplo muito bom, que é só bathe, né? Mas no português não. Então aqui eu botei o si, né? Banhavam-se, né? Os filhos banhavam-se, né? A voz média. Aqui, roipaides hipotes metros eluonto. Então os filhos eram banhados pela mãe. Aqui não tem nada de difícil, né? Tá dando para entender, né? E nesse banhavam-se podiam, no caso dos filhos se banhavam, os filhos tomavam banho, né? Poderia dizer, os filhos tomavam banho. Daria certo também. Os filhos tomavam banho. Seria uma boa uma solução aqui para poder dar uma ideia de voz média, né, de alguma maneira. Os filhos tomavam banho. Aí aqui, os filhos eram banhados pela mãe, né? O problema de verdade é que às vezes não vai ter o pela mãe. Vai ter só os filhos eram banhados. O pela mãe talvez esteja no contexto, né, na situação, mas não esteja assim bonitinho, hipótese metros. Vocês estão entendendo qual é o problema? Pode não aparecer hipótese metros. E às vezes você vai ter que descobrir
que na verdade ali é passivo, não é médio. Tudo bem? Sim. A mãe pode ser, se a mãe aparece lá no contexto, né, não sei o quê, tem que dar alguma dica, né, para você saber que quem está banhando eles, na verdade, é a mãe que está agindo, né, de alguma maneira lá, né? Mas às vezes vai ser mais difícil para você interpretar isso aqui como a voz passiva, né? Se não tiver o agente da passiva explícito. Eluonto, né? Aqui vai servir, né? Banhavam-se, né? No português a gente tem um negócio chamado voz passiva sintética, né? Aqui tá, eu botei aqui na voz passiva analítica, né? Mas eu poderia botar alguma coisa assim, tipo, os filhos banhavam-se. Os filhos banhavam-se. E aí você teria que entender, e eu não colocaria mãe. E aí você teria que entender que eles não estavam banhando a si mesmos, mas eles estariam sendo banhados por outra pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Já ouviram falar desse negócio? Da voz passiva sintética? Sim, já ouvi. Pois é, então, às vezes você vai botar assim, banhavam-se, né, em português, e não vai querer dizer reflexiva, vai querer dizer voz passiva, né? Voz passiva sintética. Aí, continuando aqui, ele pede para poder você fazer, né, as tabelas para lambano, filé, timal, deló. Isso aqui é para quem gosta de fazer as tabelas. Você gosta de fazer as tabelas, Johnny? Não sou muito fã, não. É porque você é muito bom assim nas leituras, né? Aí eu lembrei de um outro aluno lá que adora fazer tabela. Eu me admiro que ele faz as tabelas muito bem feitas. É umas coisas assim. Você, eu acho que Não. Eu lembro que eu acho que você aprendeu os acentos, as regras dos acentos muito fácil, eu acho. Não, eu quebrei muita cabeça, viu? Veio de muito estresse, muita irritação, enfim. Eu não faço também muita tabela porque quando eu tenho alguma dúvida assim, eu prefiro consultar no Wiktionary ou algumas coisas assim. Às vezes eu acabo nem fazendo. Não, pois é. Tem gente que gosta de fazer as tabelas, né? Qualquer coisa você faça a tabela aí para praticar. Aí tinha umas frases aqui para poder traduzir. Eu acho que não tem. Aí eu tenho um texto cultural sobre o Império Ateniense, né? Porque depois da guerra, né, contra os persas, Atenas acaba virando, né, uma espécie de tributária, né? Ou melhor, tributária não. Quem cobra o tributo? Quem é? Sei lá. Ela começou a receber tributos, né, das outras cidades, né, que participaram, né, da guerra e foram meio que lideradas, né, foram aliadas, né, de Atenas, né. Então ela acaba exercendo uma espécie de império, né, sobre todas as cidades da Grécia e todas essas cidades aqui da Jônia e das ilhas, né, que foram protegidas, né, pelos atenienses e pelos aliados durante, né, as guerras persas, né, medo-persas. Aí, deixa eu ver o que ele diz aqui. Tem essa pedra aqui, ela tem o nome das cidades, né, com que deram, né, o tributo, né. Então tem aqui uma pedra que você pode ler, né, os nomes das cidades, é interessante. Não é essa foto, né? Você pode procurar uma foto colorida, de boa qualidade, e ler, né, os nomes aqui, né? No outro ano eu fiz um curso, né, de paleografia, né, onde a gente lia, né, essa pedra. Muito interessante. Aí aqui começa, para a próxima aula, a gente vai fazer aqui a leitura do beta, né? E deixa eu me lembrar qual é o ponto gramatical aqui do beta. A gente vai ver a declinação desse verbo em dynamai, né? A gente vai ver essa declinação do dynamai, que ele é um pouco não só do dynamai, do keimai e do epistamai, que eles formam um paradigma, né, entre eles, né? Dynamai, keimai, epistamai, né?
eles têm um paradigma próprio, né? É interessante a gente fazer o estudo deles separado, né? Eles são assim, como se fossem uns verbos, uns verbos que não têm vogal de ligação, mas que são médios, são verbos depoentes, eu acho. Né? Porque tá mais, sai, tai, metai, este, tai, né? São as terminações médio-passivas, né? Eles não têm assim uma vogal de ligação, né? Omai, ei, etai, umetai, este, tai. Você não aprendeu? Não foi as terminações lá para a voz média? Sim. Só que aqui não tem a vogal de ligação ômicron e êpsilon. Vocês lembram que, por exemplo, na segunda pessoa do singular era ei ou ei, porque o sigma intervocálico caía? Sim. Aqui, eu até achei estranho esse verbo por causa disso, porque o sigma dele não cai nem no indicativo, nem no imperativo, né? Isso. Não cai porque não tem a vogal de ligação para poder assim ficar de um lado e do outro, né? Aí também é estranho porque o alfa não derruba, né? Era só o êpsilon lá que derruba, né? Mas o alfa aqui não derruba. Então, basicamente assim, ele é diferentão, esse grupo é diferente porque não tem a vogal de ligação êpsilon e ômicron, né? Então não é omai, é mais só, né? E não é etai, é só tai, né? Nem é ometai, é só metá, nem este, é só ste, né? Não é ontai, é untai. Vocês estão vendo aí as terminações? A terminação é pura, né? Aqui a gente vê a terminação secundária, né? Secundária não, a terminação média pura, sem ter a vogal de ligação. Aí você pode perceber que aquilo ali tinha uma vogal de ligação ali, né? Junto naquela terminação, né? Que vocês aprenderam anteriormente. Tudo bem? Sim. Então é que você percebe, eu não tenho aqui várias contrações que havia, né? Não acontece. Então não fica dinu, fica dinasso, né? Aí aqui não fica dineste, fica dinastai, né? Aqui dinamenos, dinamene, dinameno. Então esses verbos são assim, basicamente eles são eles são, como é o nome? Depoentes, né? Tem as terminações da voz média, né? Médio passiva. E aqui tá aqui as terminações secundárias, né? Aí aqui interessante é que vai ter alguma variação assim quando vai lá para o imperfeito, né? Mas não, fica parecido, na verdade. Continua ainda dando para ver direitinho. Aqui, esse aqui fica um pouquinho diferente, porque é dino, né? Fica uma variação ou é edinasso ou é dino. Aí esse edino aqui caiu, né? É engraçado que aqui caiu. O alfa derrubou o sigma bem aqui. Você está dando para entender ou não? Sim. O alfa derrubou o sigma, aí o alfa contraiu com o ômicron e deu ômega. Deu ômega. Uhum. E aqui também, eu acho. Deixa eu ver. Isso, aqui também. Aqui também, tá vendo? Aqui, o alfa, por algum motivo, derrubou o sigma. Aí o alfa contraiu com o ômicron e ficou ômega, né? Episto. Tranquilo? Aí eu acho poucos exercícios que você quiser fazer. Acho que a gente não vai fazer agora, porque já são 9h07. Não sei se vale a pena a gente tentar fazer pelo menos um. Tem umas frases aqui. Podemos fazer aqui vamos ler, né? Uma frase aqui. Você pode ler para mim A1? Só para a gente dar um exemplo? Roy boys, prostonagron bradeus, elaunotai, hipó tu auturgu.
Isso, esse vocabulário, ele puxa lá para unidade 3. Então é um vocabulário muito simples. Uhum. Aí você consegue traduzir de cabeça? Os bois são conduzidos, né, são levados para o campo pelo fazendeiro. Faltou só o bradeos. Você lembra que era o Isso, lentamente. Isso, exatamente. Você conseguiu traduzir muito bem. Então, essa frase aqui foi fácil, né? Então, é só pegar o agente da passiva, né? Hipotu autorgu, né? E aí aqui ele pede para identificar todas as formas, tanto as passivas do indicativo como as do particípio. Então, aqui é passiva, né? Lá o não tá, é passiva, né? Uhum. Aí, aqui, não sei se ficou bem claro, mas aqui, o particípio aqui, né, vai estar passivo também, né? O particípio vai estar passivo também, né? Então, é passiva do indicativo quanto as do particípio passivo. Deu para entender ou não? Porque ficou aqui elas ficaram aqui como assim, no inglês elas ficavam assim, tipo coordenadas, né? Aí na tradução faltou um paralelismo sintático, né? Assim, passiva do indicativo, era para ser tipo, é porque não existe, a gente não diz passiva do particípio, né? A gente diz particípio passivo. Deu para entender como é que a gente fala? Sim. Aí só para dar mais um exemplo, você pode ler o 2 aqui, que vai ser o exemplo do que vai ser o particípio passivo. Passam ten remeran, eponei ho auturgos, torrelio, catatribômenos. Isso. Aí também volta o vocabulário lá do capítulo 3. E aí eu ainda dei o bônus do significado de catatribômenos, que é para traduzir por desgastado. Então vai, como é que seria? O fazendeiro, eu acho que aqui trabalhou, não, trabalhava. Trabalhava, isso. O fazendeiro trabalhava o dia todo, desgastado pelo sol, isso. alguma coisa Aí assim. O que você errou na tradução? Porque tá no dativo, né? Isso. Então não é para traduzir pelo sol, porque aí vai parecer. Com o sol, né? No caso, eu tive em mente assim, por causa do sol, né? Mas no caso é um dativo de instrumento, né? No caso, com o sol. Pode ser que até dê para traduzir por causa do sol, mas assim, estica muita baladeira, né? Com o sol, é mais fácil dizer assim, com o sol, né? Porque é um dativo de meio ou instrumento, né? Meio ou instrumento. Sim. Aí só para você perceber que aqui, olha, catatribômenos, estou enganchando, ó. Catatribômenos é um particípio passivo. Um particípio passivo. Não é médio. Aqui está passivo mesmo. É o fazendeiro que está sendo desgastado, né? Então você pode até dizer sendo desgastado, né? Daria para dizer também, né? Não só desgastado, daria para dizer sendo desgastado, né? Com o sol, né? Tudo bem? Sim. Caiu a minha internet, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu tô achando que esse vídeo vai ficar uma comédia, porque em vários momentos... Estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo. O que cortou, agora voltou. Pois é, não, a internet foi e voltou. Eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito comédia, porque em vários momentos a minha cabeça vai desaparecer. Porque eu fiquei aqui com o notebook em cima da perna, aí eu fico levantando ele, e aí fica fazendo assim, ó. Não sei se vocês estão reparando na minha imagem. Mas é isso. Bom, então aqui demos os exemplos aqui com do exercício, né? Eu espero que vocês façam. Eu vou dar aqui boa noite para vocês, um bom semestre para todos, né? E eu espero que mais gente participe na próxima aula, viu? Obrigado.
Tá certo. Vou parar aqui. Boa noite para